Olá, meus amores! E aí, turminha linda? Queridos, mais uma vez estamos aqui para darmos continuidade aos nossos conteúdos aqui do terceiro ano. Sou a professora Alessandra e hoje nós estaremos aqui com a disciplina. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Nossa disciplina de hoje é a disciplina de Geografia. E hoje nós estudaremos sobre o extrativismo. Será o assunto de hoje, conhecendo o extrativismo. E esse assunto, ele se encontra lá no seu livro, na página 65 e também na página 66. Então, vamos observar com atenção. Vamos lá? O extrativismo é a atividade mais antiga desenvolvida pelo ser humano. Então, uma das atividades mais antigas desenvolvidas pelo ser humano é o extrativismo. Antes de desenvolver a prática de plantar ou criar animais, as pessoas já retiravam da natureza tudo o que precisavam para a sua sobrevivência. Então, antes mesmo de se criar a agricultura, as pessoas elas já retiravam da natureza aquilo que elas precisavam para sobreviver. E extrativismo é a atividade de coletar ou extrair produtos naturais, sejam eles de origem vegetal, animal ou mineral. Então, quando se fala em coletar ou extrair produtos naturais, nós estamos falando de extrativismo. Existem três tipos de extrativismo. Nós temos o extrativismo animal, o extrativismo vegetal e o extrativismo mineral. No extrativismo animal, nós podemos observar o seguinte: antigamente, os seres humanos, eles praticavam a caça e a pesca de animais de forma primitiva. Observem aí ao lado, no nosso slide, as pessoas ali, ó, os índios, como eles faziam para pescar e também para caçar. Na pesca, eles utilizavam aqueles arcos e eles muitas vezes utilizavam alguns produtos que eles faziam da própria natureza, alguns cestos, né, que eles faziam da própria natureza para pegar esses peixes. E na caça utilizava-se o arco e a flecha. Atualmente, existem técnicas mais desenvolvidas para a pesca comercial, apesar de a pesca artesanal e a esportiva serem praticadas de modo tradicional. Hoje, muitas pessoas utilizam técnicas mais desenvolvidas para fazer essa pesca comercial, até mesmo para arrecadar uma maior quantidade de peixes, mas não descartando que ainda hoje muitas pessoas utilizam a pesca artesanal e esportiva, daquele modo mais tradicional, utilizando aqueles garrafões, aquelas redes de pesca. A caça e a pesca são atividades que devem ser controladas para que alguns animais não entrem em processo de extinção. Observem ao lado, né? Diga não à caça no Brasil. As pessoas podem caçar e pescar determinados tipos de animais,
Agora, há alguns animais que, devido ao processo de extinção, por eles terem sido muito caçados, eles já estão em processo de extinção, já não existe uma quantidade tão grande de animais de alguns tipos como existem de outros. E o extrativismo vegetal? É um processo de exploração dos recursos nativos, ou seja, naturais de um lugar, no qual o homem apenas coleta ou apanha os produtos que vai encontrando em uma região. Há regiões que ali vocês podem observar ali aquela pessoa ali fazendo essa coleta do açaí, alguns de cacau e entre outros. Então, esse extrativismo vegetal, ele é esse processo de exploração, dependendo também que o homem vai apanhando, né, coletando os produtos que ele vai encontrando na sua região. Não é um processo que produz muito. Por quê? Porque a pessoa, ela tem que vagar pela mata ou pelo campo à procura do seu objetivo, quer seja ele madeiras, borrachas, ceras, fibras, frutos, nozes e até mesmo produtos medicinais. Então, é um processo mais lento. A exploração da madeira é a principal atividade extrativa vegetal no Brasil. Então, essa exploração da madeira, ela ocorre muito aqui no nosso Brasil. Ela é a principal atividade extrativa vegetal. Ela é retirada principalmente da Amazônia, provocando o desmatamento da floresta e utilizada na fabricação de móveis. Muitas vezes, gente, ocorre esse desmatamento na floresta de forma indiscriminada. Então, ocorre muitas vezes, gente, o desmatamento da floresta amazônica e o que acontece? Há grandes locais que ficam totalmente sem a cobertura da vegetação por conta desses desmatamentos. Além da madeira, são extraídos outros produtos: a castanha do Pará, o palmito, o látex da seringueira, o babaçu, etc. Em todo o Brasil, isso ocorre. Alguns desses produtos são extraídos de forma muito tradicional, não ocasionando um impacto tão grande na natureza, como é o caso da castanha do Pará. Observe que esse modo como eles estão extraindo os produtos, né, a castanha do Pará, de uma forma artesanal, que não causa esse impacto na natureza. Eles ainda fazem esse processo manualmente. Por isso que não ocorre tão grande desastre ambiental. Já no extrativismo mineral, é onde existe a retirada de produtos minerais da natureza, como o sal, o petróleo, o ferro, o ouro e também a areia. Então, quando se fala em extrativismo mineral, fala-se de produtos minerais que são retirados da natureza. Posteriormente, esses produtos, eles são transformados nas indústrias
ou são utilizados para o consumo imediato, como é o exemplo da água mineral. Alguns desses produtos, como ferro, eles são transformados nas indústrias, mas há outros que, quando são extraídos da natureza, eles podem ser consumidos. Exemplo da nossa água mineral. O extrativismo mineral é responsável por uma grande transformação no ambiente onde é praticado, pois normalmente os minérios, eles são encontrados no subsolo. Então vejam aí ao lado desse exemplo que nós acabamos de citar. Por que que o extrativismo mineral ele é considerado responsável por essa grande transformação no ambiente? Nós podemos analisar observando essa figura ao lado. Olha só a profundidade que, para que essas pessoas pudessem encontrar os minérios, olha o quanto essas pessoas tiveram de fazer escavações. Olha a profundidade que elas tiveram que obter para conseguir encontrar esses minérios. Aí você tem uma ideia de como foi essa transformação nesse ambiente em que foi praticado esse extrativismo mineral. Muito grande, né, gente? Enorme aí a diferença, a transformação ocorrida para que esses minérios eles fossem extraídos do subsolo. Esses minérios, eles são empregados na construção de elementos culturais, como telefone, aparelhos eletrodomésticos e etc. E também no consumo, como o sal. Então, alguns desses minérios que são encontrados aí no subsolo, eles são feitos para a construção de alguns elementos, alguns aparelhos eletrodomésticos, os telefones que nós utilizamos, eles são feitos a partir desses minérios. Ou ainda como combustíveis, como o petróleo, o carvão e etc. E na construção de edificações e de máquinas industriais, na produção de veículos, entre outros. Olha só como o extrativismo mineral ele é importante para a nossa sociedade. Muitos são os minérios encontrados e são muitas as utilidades nas quais os indivíduos eles utilizam esses minérios. Como já vimos, utilizam na fabricação de aparelhos, utilizam como combustíveis, como na produção de máquinas industriais, até mesmo na produção de veículos. Existem dois tipos de extrativismo mineral. Aquele que emprega tecnologia reduzida, como o garimpo de ouro em rios. Observe que quando as pessoas estão ali garimpando, né, utilizando aquelas formas, elas utilizam poucas tecnologias. Elas utilizam aí daquela forma, nós temos ali a foto ali daquele homem ali com tipo aquela bacia, vai peneirando ali até encontrar o ouro. Mas também aquela que utiliza equipamentos sofisticados e técnicas avançadas, como a exploração e a extração de petróleo.
Olha, gente, para se praticar a exploração e a extração de petróleo, existem equipamentos altamente sofisticados e também as pessoas que trabalham nesses determinados locais, eles precisam ter técnicas avançadas para que possam explorar, para que possa haver uma grande quantidade de material que eles possam retirar ali do ambiente. E a estrutura também que essas pessoas utilizam, gente, é muito grande, certo? Para que eles possam fazer essa utilização. Agora, amores, vamos para a nossa atividade no livro, ali na página 67. Vamos lá. Na página 67, na primeira questão, diz o seguinte: coloque V se a afirmação for verdadeira e F se essa afirmação ela for falsa. Então, você vai ler de acordo com o que a tia Alessandra explicou hoje para vocês, no nosso conhecimento sobre o extrativismo, você vai respondendo essas questões aí. A caça é um tipo de extrativismo mineral? Pense aí e coloque V ou F. O couro, será que o couro é de origem vegetal? A próxima frase diz: a panela de ferro é feita com recursos naturais obtidos do extrativismo mineral. Analise e coloque a resposta correta. Por meio do extrativismo vegetal, obtém-se matéria-prima para a produção de móveis. E então, gente, analisaram cada uma dessas frases? De acordo com aquilo que nós estudamos, vocês já estão aptos para responder a primeira questão. Já na segunda questão, você vai ler as palavras do quadro abaixo e depois classificar quanto à sua origem. Então, nós temos aí chocolate, lápis, sal, móveis de madeira, sapatos de couro, tesoura, queijo, leite, panelas de ferro, borracha, gasolina. Agora, você vai separar de acordo com a sua origem. Qual desses produtos que a tia Alessandra acabou de ler, que ele é de origem animal? Observa e escreve lá na coluna. E qual deles é o de origem vegetal? E por último, qual deles é de origem mineral? Você vai analisar, pensar bem para poder colocar o nome no local correto. Já na terceira questão diz o seguinte: por que a caça e a pesca devem ser controladas por órgãos responsáveis? Lembra que a tia Alessandra falou aqui para vocês que a caça e a pesca, elas devem ser controladas? E por que será que elas devem ser controladas? Porque existe um controle, deve haver um controle para a caça e a pesca dos animais. Então, de acordo lá com o que a tia Alessandra já explicou para vocês hoje, você já poderá responder aí a terceira questão. Por último, diz o seguinte: preencha os quadros respondendo à pergunta: o que a retirada de árvores da Amazônia provoca na natureza? Então, nós falamos também que, de acordo com o extrativismo vegetal, uma das principais atividades de extrativismos vegetais ocorre lá na Amazônia, e isso ele altera também na natureza, provocando
Aí você vai escrever o que é que provoca essa retirada de árvores na Amazônia. Para cada um desses quadradinhos, você deverá escrever uma letra. E no final, você tem a palavra completa. Amores, essa foi a nossa aula de geografia. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre o extrativismo. Relembrando que nós temos três tipos de extrativismo: temos o extrativismo animal, o extrativismo vegetal e o extrativismo mineral. Observando que no extrativismo vegetal, a principal atividade econômica é a retirada de árvores. E que no extrativismo mineral, você pode ter duas formas. Uma que é a que pouco utiliza a tecnologia, como os garimpos, e uma que utiliza, que é bem mais avançado, que tem bem mais recursos, que é lá, como exemplo, a extração de petróleo. Então, amores, vejo vocês no nosso atendimento lá no Google Meet. Beijo a todos vocês e até logo mais.